Boa noite, irmãos. Graça e paz. Privilégio de estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Acho que já tem um tempinho já que a gente não aparece aqui, mas estamos aí. O pastor Arildo me pediu para estar aqui hoje, trazendo uma palavra com o tema família. E aí por isso eu escolhi Marcos capítulo 10, dos versículos de 1 a 12. Peço aos irmãos para que abra sua Bíblia, para que nós possamos meditar nesse texto. Obrigado, irmão. Tá bom. Não, tá bom. Chega mais um pouco meio aqui. Aí, tá bom. Valeu. Marcos capítulo 10, os versículos de 1 a 12. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Fizemos a leitura da palavra do Senhor, palavra que é viva e eficaz, que penetra o nosso coração e que trata as áreas que precisam ser tratadas. Nós estamos aqui, ó Pai, e queremos, através da exposição, glorificar o Teu santo nome, exaltar o Senhor, render toda honra e glória ao Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que durante o sermão, o Senhor vai falando ao nosso coração e vai nos alimentando, trazendo luz, clareza a respeito de assuntos, tratando o nosso coração diante de pecados, às vezes não confessados, trabalhando em nós a santificação, nos tornando mais parecidos com Cristo. E por isso, ó Pai, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale profundamente ao nosso coração, me use tão somente como instrumento, e que o Teu nome seja honrado, exaltado, glorificado, e a Tua santa igreja nutrida, alimentada com a Tua palavra. Nos dirige, ó Pai, à adoração do Teu nome, durante o sermão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós estamos no que nós chamamos de segunda parte do Evangelho de Marcos, e nessa segunda parte nós veremos muitos ensinos de Jesus. A primeira parte, que foi do capítulo 1 até o final do capítulo 8, é um momento onde Jesus está curando pessoas, expelindo demônios de outras. Então há muitos sinais nesta primeira parte. Mas a segunda parte, ela é marcada pelos ensinos, pelos discursos de Jesus. Anteriormente ele ensinou sobre dependência de oração, ele ensinou sobre humildade, sobre a necessidade de não sermos pedra de tropeço na vida das pessoas, nem na nossa própria vida. E o capítulo 9, ele finalizou com Jesus convocando os seus discípulos a um discipulado radical. Porque ser discípulo de Cristo é ser discípulo na íntegra.
Deve existir integridade por parte daqueles que decidiram servir a Cristo Jesus. A vida cristã, ela não é dividida entre igreja e fora da igreja. A vida cristã, ela é integral. E nós vivemos o cristianismo em casa, na sociedade, na igreja, em nossa profissão, em nossa família, independentemente de onde estamos e o que estamos fazendo. O que pensamos, o que falamos e como agimos deve refletir os ensinos de Jesus. Então, por isso, Jesus chama os seus discípulos a um discipulado radical. Nesse capítulo 10, nós podemos perceber aqui no versículo 1, que Jesus, então, ele chegou à região da Judéia. Ele vem fazendo todo o percurso, indo para Jerusalém, onde ali seria perseguido, preso, açoitado e crucificado. Então ele está nesse processo de descida, vindo do norte de Israel para Jerusalém e ensinando os seus discípulos durante essa jornada. Quando chega aqui nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele é confrontado pelos fariseus, porque eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, e eles tentam pegar Jesus no que diz respeito ao assunto do casamento, e mais propriamente do divórcio. O que Jesus pensava a respeito do divórcio? Isso porque naquele período existiam interpretações a respeito do divórcio, e eles queriam ouvir de Jesus qual a interpretação dele. E dependendo da interpretação de Jesus, eles poderiam levá-lo até as autoridades da época, para que ele pudesse receber a mesma penalidade que João Batista. Porque João Batista, textos anteriores, confrontou o casamento de Herodes, e por causa disso, acabou sendo morto. Então agora eles querem também confrontar a Jesus, para ver se consegue pegar Jesus numa percepção do casamento e do divórcio, que se assemelha com João Batista, para que ele também pudesse ser perseguido e morto. Então o desejo aqui não é aprender. Os fariseus não estavam interessados em aprender alguma coisa, era aquele tipo de pergunta para colocar o mestre numa situação difícil. Este é o objetivo. Então aqui, Jesus ensina nos versículos de 1 a 2, que o casamento é uma instituição divina, e o divórcio, ele apenas revela a dureza do coração humano. Então o casamento é uma instituição divina, e o divórcio revela a dureza do coração dos homens. Estando nas regiões da Judéia, Jesus seguia ensinando as multidões, como era de costume, e então ele foi confrontado por esses homens. Naquela época, havia basicamente 3 interpretações a respeito do divórcio. Você tinha a interpretação liberal de Hillel, que dizia o seguinte: você pode se divorciar por qualquer motivo. Qualquer motivo. Você tinha uma segunda interpretação, que era a interpretação de Shammai, que dizia o seguinte: não, nós temos que seguir tão somente o ensino de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, ou seja, o homem só pode divorciar-se se a sua esposa cometer algum ato imoral, e aí ele está falando de imoralidade sexual, algum ato ilícito diante do Senhor. E você tinha uma interpretação extremamente fechada, que era uma interpretação da comunidade de Qumran, que dizia que o divórcio e o novo casamento era inadmissível em qualquer termo, em qualquer assunto. Então você tem de um extremo os liberais de Hillel, dizendo que qualquer motivo. De outro lado você tem a comunidade Qumran dizendo que de maneira nenhuma, nem em casos de relações sexuais ilícitas. E aí, qual que é a resposta de Jesus? Ele não diz o que diz Hillel, ou o que diz Shammai, ou o que diz a comunidade Qumran. Jesus não está preocupado com as interpretações, ou melhor, com as escolas interpretativas a respeito daquele assunto. Ele estava preocupado tão somente com aquilo que a Escritura diz a respeito. Então ele diz: o que disse Moisés?
Ou seja, o que a Escritura diz? O que a palavra de Deus diz? E Jesus se remete à Escritura porque ele havia dito no Sermão do Monte que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então Jesus tinha um compromisso com a palavra de Deus. Ele logo não ensinaria algo que fosse contrário à palavra. E então o texto diz que eles então disseram que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. E eles estão aqui se referindo a Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. E uma primeira lição que a gente tira até aqui é que, assim como Jesus, nós não devemos interpretar os assuntos da vida à luz das nossas próprias convicções. Jesus trata um assunto à luz da Escritura. Então, o que nós precisamos fazer, assim como Jesus, é sempre recorrer à Escritura. O que a Escritura diz a respeito de criação de filhos? O que a Escritura diz a respeito de casamento? O que a Escritura diz sobre sexualidade? O que a Escritura diz sobre dinheiro? O que a Escritura diz sobre trabalho? O que a Escritura diz sobre relacionamentos? O que a Escritura diz sobre perdão? O que a Escritura diz sobre qualquer assunto? Porque nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo da palavra. Nós servimos aquele que tem um compromisso com a sua palavra. E Cristo demonstra aqui um compromisso com a palavra dele. E nós, como seus discípulos, também devemos fazer o mesmo. Às vezes nós queremos tomar decisões, agir nesta vida, pensar a respeito de uma série de assuntos baseado ou em nossas tradições, ou em nossa cultura, ou baseado naquilo que nós estudamos a respeito. Nós vasculhamos aquele assunto e aí tiramos conclusões fundamentadas no nosso próprio estudo. E aí nós definimos o que é isto, aquilo ou aquilo outro. E nós discursamos a respeito de qualquer assunto sem se preocupar em o que a Escritura diz a respeito. Às vezes nós encontramos pessoas debatendo acerca de uma série de coisas. Pode isso, não pode, pode aquilo, não pode, pode isso e não pode. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que a Escritura diz? O que a palavra diz? Esta é a questão. Não importa o que você pensa ou o que você deixe de pensar. O seu pensamento, a sua cosmovisão precisa estar em harmonia com a Escritura. Então, antes de discursar a respeito de um assunto, procure saber o que a Escritura diz a respeito dele. Porque senão os nossos debates são fúteis, são inúteis. É apenas uma tentativa de vencer o outro em argumentações. Eu sempre costumo falar com as pessoas quando tentam confrontar alguma coisa, eu digo o seguinte: me dê os textos prova. Porque nós, como cristãos, não debatemos fundamentados em nossa mente. Nós debatemos fundamentados em textos prova. E quais são os textos prova? A palavra. Você está dizendo isso por quê? Você discorda disso por quê? Quais são os textos bíblicos que você tem que provam a sua argumentação a respeito desse assunto? É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Então este é o ensino que Jesus nos traz aqui. Então, seguindo, os fariseus responderam para Jesus que Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio. Eles estão aqui se referindo lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa. Então nós percebemos que a interpretação de Shammai, ela está dentro daquilo que Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 diz. Ou seja, é possível o divórcio, mas o divórcio é possível em casos de indecência. E aí, quando a gente vai para a escola de Hillel, eles pegavam esse por ter ele achado coisa indecente nela,
e esticam o texto. Não, isso aqui indecente é qualquer coisa que o homem achar que está indecente. Por exemplo, é indecente para mim uma mulher que queima o feijão. É indecente para mim uma mulher que não sabe se vestir. É indecente para mim uma mulher que não tem cultura. É indecente para mim uma mulher que não se veste desta ou daquela maneira, que não age assim ou assado. Então esse ser indecente, ele foi sendo esticado pela escola de Hillel, para que tudo aquilo que o homem não concordasse na sua esposa, era motivo para o divórcio. E isso era muito simples, era muito fácil naquele período. Olha o que diz, por exemplo, um documento rabínico, que diz assim, qualquer um pode ter você, que era o escrito, que ele deixava lá para a sinagoga, qualquer um pode ter você, e isto da minha parte serve de escrito de rejeição e documento de divórcio e carta de expulsão de acordo com a lei de Moisés e de Israel. Esse era o texto que o homem levava para a sinagoga. Ele pegava uma carta com esse texto e dizia para que ela pudesse levar até o líder da sinagoga, e ela então era rejeitada pelo seu marido. Ela era expulsa de casa. Só que a mulher judia não podia fazer isso, só o homem. Só o homem podia lavrar a carta de divórcio, a mulher não podia. Só que existiam meios que as mulheres usavam. E um dos meios é, por exemplo, o marido estava numa doença muito terrível, e a mulher já estava cansada de cuidar do seu marido já tinha se tornado, entre aspas, inútil. Então ela fazia uma pressão na sinagoga, para ver se alguém da sinagoga convencia ele a lavrar a carta de divórcio para ela se ver livre daquela situação. E aí, dependendo do caso, os líderes da sinagoga pressionavam aquele cara: rapaz, libera essa mulher, dá uma carta de divórcio para ela, anda logo, vai deixar essa mulher sofrendo aí. E aí ele então lavrava a carta de divórcio e liberava ela. Era a forma dela se ver livre diante daquela situação. Então, irmãos, outra lição que a gente tira aqui: por causa do pecado, nós somos tentados a não só deixar de argumentar de acordo com a Escritura, como muitas vezes usamos a Escritura com uma interpretação equivocada, dizendo o que Deus não disse, que foi exatamente o que a escola interpretativa de Hillel estava fazendo, interpretando o texto, esticando, enchendo o texto de coisas que não estão na palavra, colocando palavras na boca de Deus. E às vezes nós, para tentarmos defender as nossas posições doutrinárias, nós temos uma tendência de pegar o texto, fazer uma interpretação completamente pessoal do texto, sem levar em consideração a história da igreja, para que então eu consiga argumentar com textos prova. Eu faço um malabarismo interpretativo para que aqueles textos estejam favoráveis à minha posição. Isso também é errado. Abandonar a Escritura é tão errado como fazer uma exegese infiel da Escritura. Usar versículos de maneira equivocada, textos fora do contexto, criar vírgula onde não tem, fazer nota de rodapé onde não tem, encher a palavra do Senhor com palavras de homem. Seguindo o texto, mas Jesus lhes disse, versículo 5, por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito esse mandamento. Olha a palavra de Jesus. Jesus disse: olha, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar, mas sabe por que ele permitiu isso? Por causa da dureza do vosso coração. E aqui a palavra dureza do vosso coração tem a mesma ideia de um coração incircunciso, um coração não transformado. Porque, irmãos, vale a pena nós
considerarmos que aqui nesse texto Jesus não está dizendo que após o divórcio automaticamente deve haver, ou melhor, após o adultério automaticamente deve haver o divórcio. Jesus não está dizendo isso. Na verdade, à luz das Escrituras, o que Deus requer é que haja reconciliação. É que a parte traída perdoe a parte ofensora. E que a parte ofensora reconheça que pecou e peça perdão. E que haja reconciliação do casamento. Porque às vezes algumas pessoas falam assim, agora já que o divórcio é permitido, então agora já vou correr lá no cartório, já vou procurar um advogado. Isso é depois de uma tentativa de reconciliação. E aí Jesus deixa claro, o divórcio ele é um escape por causa do coração duro, um coração que não tem capacidade de perdoar, e um coração que muitas vezes não reconhece que falhou e pede perdão. Então esse coração que fracassa em pedir perdão, esse coração que fracassa em perdoar, é o motivo pelo qual Deus permitiu que o divórcio aconteça nesses termos, por causa da dureza do coração, por causa da dificuldade em perdoar, porque Deus não ama o divórcio. Lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, o profeta disse, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E por que Deus odeia o repúdio? Por causa do que disse Jesus no restante do texto, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por isso que Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio é um rasgar de dois corpos que foram unidos pelo Senhor. É um rasgar de duas pessoas que colocaram-se diante do Senhor, e Deus foi testemunha de sua união, e eles então decidem, por dureza do coração, não caminharem juntos mais. Isso é uma decisão humana, não divina. E por isso que Deus odeia o divórcio. Se o casamento, irmãos, é uma instituição divina, o homem não tem a autoridade de legislar sobre o casamento. Não somos nós que decidimos o que é casamento, não somos nós que decidimos quando se separa, quando se casa, não somos nós que decidimos as responsabilidades do casal. Se o casamento é uma instituição divina, Deus decide tudo. Deus fala da sua natureza, Deus fala das responsabilidades daqueles que compõem aquele casamento, e Deus diz quando as coisas são possíveis em caso de um divórcio. Olha o que disse Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, de 31 a 33. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Olha o que Paulo fala nesse texto, que o casamento é uma analogia da relação Cristo-igreja. E a minha pergunta para você é, será que Cristo seria capaz de repudiar a sua noiva? Será que Cristo seria capaz de se divorciar da sua igreja para se casar com outra? Será que chegará um tempo em que Jesus, ele vai enjoar de nós?
e vai decidir então que eles não me serviram do jeito que eu queria, eles não fizeram os cultos do jeito que eu queria, eles não buscaram uma vida de santa do jeito que eu queria, eles não obedeceram a palavra do Senhor do jeito que eu queria, eles não me amaram como eu queria, então eu agora não os quero mais. Eu agora procurarei uma nova igreja. Isso nunca vai acontecer, porque Deus é imutável. Isso nunca vai acontecer porque Deus é fiel à sua palavra. Isso nunca vai acontecer porque Deus, Ele não volta atrás. E por isso Paulo usa a relação Cristo-igreja para mostrar que o casamento é uma analogia dela. Então, se o casamento, ele aponta para a relação Cristo-igreja, o casamento, ele é indissolúvel. Ele é indissolúvel. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, Paulo disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós não podemos ser separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso, os casais devem ter isso em mente. Que se o nosso casamento, os nossos casamentos, eles são para a glória do Senhor, mostrando uma analogia terrena da relação Cristo-igreja, é até que a morte nos separe. Tirando aqui algumas lições, irmãos. Infelizmente, como naquele tempo, muitos casais, em nossos dias, eles concluem que o mais importante é ser feliz. Eu me lembro que há um tempo atrás, uma esposa de um jogador muito famoso, foi na TV, dizendo que ela tinha um casamento praticamente perfeito. Que o seu marido era um homem muito bom, que ela não tinha nada de reclamar dele, que era uma pessoa maravilhosa, um ótimo marido, um ótimo pai, um cidadão de bem, mas ela não estava feliz. Ela não se casou, ela não se divorciou porque o marido a adulterou, ela não se divorciou porque o marido era um péssimo marido, ela não se divorciou porque o marido era um péssimo pai, ela não se divorciou porque o marido era violento, ela se divorciou porque ela não estava feliz. E depois, assistindo uma entrevista desse jogador, ele disse: olha, eu fiz de tudo para ela não ir embora. Fizemos os cursos de casais, é um casal cristão, membro de uma igreja evangélica. Eu fiz de tudo, mas ela quis ir embora. O que eu podia fazer? Nada. Eu não estou feliz. É aquilo que muitos estão buscando. Então muitos decidem pelo divórcio para encontrar sentido na vida. Nenhuma lei humana, irmãos, ela é superior à lei divina. Os homens podem criar mecanismo para o divórcio. Os homens podem agilizar o divórcio. Você deve se lembrar que há alguns anos atrás, era muito mais fácil se casar do que se divorciar. Mas de um tempo para cá é mais fácil se divorciar do que casar. Divórcio é fácil, é ágil em muitos casos. E por mais que os homens criem mecanismos para isso, o divórcio continua sendo algo abominável aos olhos do Senhor. Todos, irmãos, os casais que estão, às vezes, passando por dificuldades, porque casamento não é um mar de rosas. A gente sabe muito bem que tem dia bom, tem dia ruim, tem dias difíceis. Organizar as coisas, pensar juntos, avaliar as coisas que precisam ser feitas dentro de casa, são culturas diferentes, criações diferentes, pessoas que pensam diferente, é difícil, mas casamentos que estão passando por situações difíceis, devem buscar a restauração no Senhor,
E por isso muitas vezes é necessário buscar ajuda. Às vezes os dois não conseguem resolver as coisas e precisam de conselheiros bíblicos para que isso aconteça, para que eles possam receber por parte de homens comprometidos com a palavra do Senhor, boa orientação. Então a melhor saída para o casamento não é o divórcio, é a restauração. Muitos casais, irmãos, se perdem no casamento ou chegam ao divórcio por causa dos filhos. Às vezes os filhos se tornam mais importantes que o próprio casamento. O casamento ele é muito bom enquanto os filhos não chegam. Depois que os filhos chegam, o marido troca a esposa pelos filhos e a esposa troca o marido pelos filhos. E eles vivem em prol dos filhos. E por mais que o casal precise cuidar dos seus filhos, eles precisam se lembrar que o casamento é entre os dois. Os filhos são frutos desse casamento, mas eles não são a base do casamento. E às vezes muitos casais chegam ao divórcio por causa da relação íntima demais, vamos colocar assim, com os filhos. Sabe qual que é um outro inimigo dos casais? Os familiares. Às vezes muitos casais chegam ao divórcio por causa dos familiares. Porque ou os dois, ou um lado se esquece do que Jesus fala aqui, ou melhor, do que Jesus cita à luz de Gênesis. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. O casal precisa se entender que a partir do momento que eles assinaram um contrato, agora a família é os dois, são os dois. E eles vão construir uma família juntos. Continuam amando o papai, continuam amando a mamãe, continuam amando os irmãos. Mas a minha família agora sou eu, meu marido, eu, minha esposa e os nossos filhos. Aqui é minha família, aqui é minha casa. E quando um lado ou o outro lado, ou os dois lados, querem viver casados sem se desvencilhar da relação anterior, o casamento também pode correr o risco de chegar ao divórcio. Porque às vezes o marido ama mais os seus pais do que a sua própria esposa. E a esposa ama mais os seus pais do que o próprio marido. E o casamento vai por água abaixo. Se esquecem que deve-se deixar pai e mãe. Irmãos, nesse texto também nós aprendemos que a ordem criacional, ela não pode ser alterada. O casamento é entre quem? Homem e mulher. Casamento, de acordo com a ordem criacional, ele é heterossexual. Ele não é homossexual. O casamento é entre um homem e uma mulher. E a gente não pode de maneira alguma negligenciar isso. A partir do versículo 10, Jesus disse em casa, o texto diz, né? Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então Jesus explica para os seus discípulos que o divórcio só é possível em caso de relações sexuais ilícitas. Tirando isso, qualquer tipo de divórcio é odioso aos olhos do Senhor. O único divórcio aceitável pela Escritura é o divórcio quando há imoralidade sexual, quando há adultério. Seja esse adultério caminhando para homossexualismo, zoofilia, relações fora do casamento, prostituição, ou seja, relações sexuais ilícitas são o único motivo para o divórcio.
É interessante porque os fariseus, eles eram extremamente zelosos à lei de Deus, e eles eram contra a poligamia, mas a poligamia simultânea. Se casar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres ao mesmo tempo, e ter essas 6 mulheres. Mas eles não eram contra os homens que iam se casando com várias mulheres ao longo da vida. Então, é aquele caso, né, de engolir, como é que é engolir me ajuda aí, que eu sou ruim de ditado. Engolir o camelo. Então, eles criam algumas situações difíceis. Irmãos, nas Escrituras nós só encontramos 2 possibilidades de divórcio. Uma está aqui, em caso de relações sexuais ilícitas. E a outra é quando há abandono do lado da parte descrente. Lá em 1 Coríntios capítulo 7. O ímpio decide sair de casa. E o cristão não consegue resolver esse caso. E aqui Paulo pega um caso de uma mulher casada que depois do casamento se converteu. Ele não está falando de uma mulher que se casou com um descrente, mas uma mulher que era ímpia, se casou, e aí depois de casada ela ouviu o evangelho e creu em Cristo. E ela, depois de crer em Cristo, esse marido falou assim: agora essa mulher ficou sem graça, ficou sem sal, ficou enjoada, cheia de pode e não pode. Essa mulher agora danou correr atrás de uns ensinamentos aí, e mudou a sua percepção, e eu estou achando essa mulher muito sem sal. Então ele abandona essa mulher. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim: se a parte descrente quer ir embora, deixe ir. Então são os 2 casos que a Escritura nos apresenta. Só que o primeiro caso, existe a permissão para o casamento, novo casamento. Porque Jesus diz que ele pode se divorciar e casar novamente. O segundo caso, a gente não encontra fundamento para um novo casamento. Porque lá no texto de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vem falando a respeito do caso daquela mulher, e lá no final do texto, ele fala assim: a mulher está ligada ao marido enquanto vive, entretanto, morrendo o marido, está livre para se casar, porém, no Senhor. Porque Paulo está dizendo o seguinte: minha filha, você já sofreu demais num casamento com um descrente. É bem verdade que você se casou com ele antes de ser cristã, mas agora que ele morreu e você está livre para se casar de novo, não vai inventar de se casar com um descrente. Procure um homem de Deus para se casar. Então perceba que a única possibilidade à luz das Escrituras para divórcio e novo casamento é no caso de relações sexuais ilícitas. Mas Arthur, e em casos daquelas mulheres que sofrem com homens violentos? Irmãos, infelizmente, em alguns casos, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Infelizmente, nesses casos, a pior e melhor solução é o divórcio. Mas isso significa que é possível um novo casamento? Não. À luz das Escrituras, não. A gente pode fazer conforme a interpretação de Hillel, e começar a encontrar texto, e começar a amarrar uma coisa com a outra, espichar texto, para poder tentar caber a possibilidade de um casamento. Mas, numa exegese simples e clara da Escritura, não. Ela pode até se divorciar, mas a possibilidade de um novo casamento, não. Ela está unida àquele homem, enquanto ele vive. É uma união divina. Homens que se casaram mais de uma vez, não sendo pelas possibilidades bíblicas, eles acabam não estando aptos para o oficialato na igreja. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 3, que os maridos, os presbíteros e diáconos devem ser maridos de uma só mulher. Mas eu preciso dar uma palavra aqui, talvez para aqueles que se encontram aqui e passaram por essa situação triste e difícil. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer outro pecado ele é perdoável. Basta que haja confissão.
Senhor, me perdoe. Recentemente eu estava vendo uma entrevista de uma deputada lá do sul do país, ela dizendo que um dos maiores fracassos da vida dela foi o divórcio. Por ser cristã, ela sabe que ela errou, ela falhou feio na vida dela. E essa tem que ser a postura nossa como cristãos. Se divorciou, chegou a esse ponto infeliz da vida, ok. Basta arrependimento, confissão, dizer, Senhor, me perdoe, porque eu não fui fiel. Me perdoe porque eu fracassei no meu casamento. Me perdoe porque eu fiz as coisas do jeito errado. Tenha misericórdia de mim, restaura a minha vida. O Senhor está disposto a restaurar, a perdoar e dar uma nova caminhada. Há perdão. Porque às vezes a pessoa sai com aquele peso, eu sou um divorciado. Errou, falhou, mas Deus restaura. Tudo é possível ser restaurado em Cristo Jesus. Só não há restauração para aqueles que negam a restauração. Que é exatamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição do Evangelho. A gente também pode tirar algumas lições desse texto, irmãos. Muitos jovens, eles não foram criados para o casamento. Então devemos tomar cuidado para não forçar irmãos a se casarem. Às vezes nós como crentes, a gente tem uma mania de santo casamenteiro, de querer casar todo mundo que está solteiro. E tem gente que não nasceu para casar. Tem gente que tem o dom do celibato. E se casar vai ser infeliz. E vai fazer a outra pessoa infeliz. Então nós precisamos entender as coisas e parar de sair forçando os outros a se casar. Mas também há outros que não são celibatários, mas têm pavor pelo casamento. Há muitos jovens que quando você fala em casamento, mesmo namorando, eles falam assim, pelo amor de Deus, pastor, que isso? Show! Medo de casamento. Mas o que Paulo fala? Se for para viver abrasado, é melhor que se case. Se enfiar para pornografia, para fornicação, para imoralidade sexual, não, mas eu não quero casamento agora. Não buscam o casamento, sabe por quê? Tem medo de responsabilidade, porque casamento traz consigo responsabilidade. E eles não querem assumir responsabilidade. E muitos não querem assumir o casamento porque têm medo de perder a liberdade. Ou seja, eles querem uma vida egocêntrica, centrado em si mesmos. E porque querem viver voltados para si mesmos, não querem se casar. E a palavra para você que talvez está empurrando o casamento para frente, abandone isso, amadureça. Se você não aguenta ficar solteiro, dá um jeito de casar. Agora, se você tem o dom de celibato, amém. Vem tocar, vem cantar, vai servir, vai ser missionário, vai desenvolver seu trabalho em tantos outros lugares. Outra coisa que a gente tira desse texto também, cristãos se casam com cristãos. Então, se você, jovem, adolescente, já está pensando aí num namoro, a primeira pergunta que você tem que fazer não é se ele ou ela é bonita, é se ele ou ela é cristão, é crente, não é membro de igreja não, é crente, porque existe uma grande diferença entre ser membro de igreja e ser crente. A pergunta que você tem que fazer é crente, é cristão? Então é nesse que você tem que investir. Também, irmãos, a saúde de um casamento, ela acaba sendo refletida nos filhos. Há muitos filhos, adolescentes, jovens, que têm pavor por casamento, por causa do casamento dos pais. Porque eles olham para os seus pais e veem pais com um casamento fracassado,
Um marido que não ama a esposa como Cristo ama a igreja, e uma mulher que não se submete ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. E eles veem um casamento destruído, cheio de farpas, de violência, cheio de acusações. Um casamento onde não existe paz dentro de casa. Então são jovens e adolescentes que vão crescendo nesse ambiente e falam: eu não quero isso para mim. Então, irmãos, a saúde de um casamento é refletida na vida dos filhos. Porque lá na família é o lugar onde você pai, onde você mãe, onde você marido, onde você esposa, tem que ensinar os seus filhos. Para que um dia, quando eles se casarem, eles possam obedecer a palavra do Senhor. Então, o melhor lugar para se aprender sobre casamento é dentro de casa. É quando os pais sentam com os filhos e ensinam os filhos quais são as responsabilidades. Se você tem filho, vamos falar igual o pessoal do interior, se você tem filho homem, então senta com ele e fala quais são as responsabilidades dele como homem. Se você tem filha mulher, senta com ela e fala quais são as responsabilidades dela. Porque às vezes a menina casa, o rapaz casa, chega lá, não sabe nem o que é ser marido, nem o que é ser esposa, porque os pais não ensinaram, não aprenderam dentro de casa. E eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo que Jesus aqui, ele ensina para nós que o casamento é uma instituição divina e que o divórcio é uma ação violenta do homem. O casamento foi criado para ser um ambiente de comunhão, de procriação, de manutenção da pureza. Então, ir contra o casamento por meio do divórcio é um ato abominável diante do Senhor. E eu finalizo com uma citação de J.C. Ryle, que diz o seguinte, abre aspas: felizes são os que, nessa questão do matrimônio, observam 3 regras. A primeira consiste em se casarem as pessoas somente no Senhor, após terem orado pedindo a aprovação e a bênção de Deus. A segunda consiste em não esperar demais do outro cônjuge, lembrando que o casal, afinal de contas, é a união de 2 pecadores e não de 2 anjos. A terceira regra consiste em que, antes de tudo, os cônjuges se esforcem em favor da santificação mútua. Quanto mais santificado for um casal, mais felizes marido e mulher se sentirão, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. A Tua palavra foi exposta, e nós queremos, ó Pai, ter cada dia mais uma visão mais apurada, santificada e bíblica do casamento. Infelizmente, ó Pai, no contexto evangélico brasileiro, muitos são os casos em que nós encontramos uma visão equivocada e deturpada do casamento. Casais que se casam e se divorciam com muita facilidade. Ó Deus eterno, tem misericórdia, nos ajude a termos uma visão bíblica do casamento, para que nós vejamos, ó Pai, casais fortes, famílias fortes, casais que se respeitam, casais que honram ao Senhor, casais que lutam juntos um pelo outro, casais que se devotam ao Senhor e mesmo em circunstâncias desfavoráveis, procuram honrar ao Senhor e obedecer a Tua palavra. Casais que não distorcem as Escrituras, casais que não passam por cima da palavra do Senhor, casais que são bênção na família, na educação dos seus filhos, casais que procuram todos os dias manter um casamento saudável, para a honra e glória do Senhor. Traga saúde, ó Pai, para os casais da igreja, que nós vejamos casais saudáveis, caminhando saudáveis, gozando de alegria, paz, harmonia, felicidade, porque assim veremos famílias sólidas, famílias cheias do Espírito Santo, famílias que honram ao Senhor. E ó Deus eterno, rogo
o cuidado do Senhor sobre aqueles que infelizmente passaram por essa experiência triste, para que o Senhor conforte seus corações. Se eles já se arrependeram deste ato, que o Senhor continue fazendo-os crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas se ainda não se arrependeram, que eles possam se arrepender do que fizeram, mesmo, ó Pai, depois de anos do que aconteceu, para que eles então possam encontrar paz no Senhor, porque é possível, ó Pai, restauração, é possível uma nova vida, mesmo diante de um caso difícil como esse, porque o Senhor é um Deus de cura, é um Deus de restauração, é um Deus de novidade, e por isso, ó Pai, nós entendemos que qualquer pecado pode ser perdoado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém.